importante que a gente mude a forma de ver essa criança, mude a forma de tratar essa criança, para que a gente possa tratar os nossos filhos com mais amor, com mais carinho, com mais respeito, com mais acolhimento, com mais compreensão. E a partir da forma como nós tratamos, eles vão aprender a se tratar assim também. Então, uma criança que é tratada com amor, com respeito, com carinho, com acolhimento, ela vai aprender a se acolher, ela vai aprender a se respeitar, porque ela se sentiu respeitada, então ela aprende a se respeitar. Se ela se sente amada, ela aprende a se amar. E se ela se sente acolhida, ela aprende a se acolher e acolher o outro também. Então ela se sente amada, ela aprende a se amar e amar o próximo. Ela se sente respeitada, ela aprende a se respeitar e respeitar o outro. Ela se sente acolhida, ela aprende a se acolher e acolher o outro. Então a criança aprende a se ver, a se tratar, a se amar, a se respeitar e a se cuidar, dependendo da forma como ela foi vista, amada, respeitada, acolhida e cuidada. E assim ela externaliza isso para o meio, ela trata as outras pessoas assim também. Então é muito importante que você observe como você vê o seu filho, que imagem você tem do seu filho. Quando você pensa no seu filho, o que vem à sua cabeça? Como você trata o seu filho? Como você tem tratado ele ultimamente? As suas atitudes estão contribuindo para que ele se sinta aceito, amado, valorizado, compreendido, respeitado? Ou como que ele está sendo tratado ultimamente? É um ambiente favorável? É um clima facilitador? Ou é um clima punitivo, onde tem crítica, reclamação? Como que está o cenário? A que cenário que ele está sendo exposto? Que tipo de cenário que ele tem em casa? É um cenário de beijo, de abraço, de carinho, de afeto, de apoio, de incentivo, de encorajamento, de respeito, de cuidado, de zelo? Ou é um cenário de briga, de crítica, de punição emocional, de reclamação constante, um cenário de desrespeito, um cenário de gritos, um cenário de xingamentos, de ofensas, de zombarias, de humilhações, de violência? Como que é esse cenário? A que tipo de estímulos também ele está sendo exposto? Que tipo de filme ele assiste? Que tipo de novela ele vê? Que tipo de séries ele vê? Quais desenhos ele assiste? Esses desenhos, esses filmes, esses conteúdos, eles são próprios para criança? Ou eles são conteúdos que têm muita violência, que têm muitas coisas inadequadas ou impróprias? Como que tá tudo isso? É importante a gente analisar para que a gente possa observar. Se tá bom, ok, vamos manter. Mas se não estiver bom, o que nós podemos fazer para mudar, para melhorar, para que a criança se desenvolva de uma melhor forma possível? Então é muito importante que você observe como você tem visto o seu filho ultimamente, como você tem tratado o seu filho, como você tem se posicionado na relação tua com ele, de que forma você está estabelecendo os limites, de que maneira você está transmitindo tudo isso para o seu filho. É importante você se observar e você analisar. Observe que muitas vezes, muitos pais ainda têm aquele pensamento de que a gente tem que falar de um tom de voz mais áspero, mais rude, mais grotesco para que a criança respeite. Essa crença precisa ser quebrada, porque não é dessa forma que nós vamos conseguir o amor e o respeito pelos nossos filhos. Violência gera violência. Se eu trato meu filho com grito, falando palavras ásperas e duras e cruéis, ele vai aprender a se tratar dessa forma e vai tratar os outros assim também. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O sutil, aquilo que é invisível. Então a forma como essa criança é vista, a forma como ela é tratada, o lugar que ela recebe nessa relação, a forma como falam com ela, se ela se sente ouvida, se ela se sente acolhida, se ela sente que as pessoas escutam, que ela é importante, né? Ou não, ela não se sente vista, não se sente ouvida, não se sente acolhida, não se sente importante dentro dessa família. Então tudo isso são coisas sutis. São coisas que, repetidas com consistência, repetidas dia após dia, elas podem acabar trazendo um sério prejuízo para a autoestima dessa criança. Então, o sutil, o invisível, o nosso tom de voz, a forma como a gente olha para essa criança, a forma como a gente enxerga, o lugar que essa criança ocupa, a forma como ela é vista, como ela é tratada. Então, a gente tem que prestar muito atenção naquilo que é sutil, naquilo que é discreto, naquilo que é cotidiano e rotineiro, porque muitas vezes nós estamos tão acostumados com aquilo que é rotineiro, com aquilo que é cotidiano, que a gente nem enxerga mais. A gente não vê as sutilezas. Às vezes,
um olhar torto, às vezes um tom de voz mais áspero, mais rude, mais agressivo, às vezes o lugar que essa criança recebe nessa família de não se sentir escutada, não se sentir vista, não se sentir ouvida, não se sentir importante, não se sentir pertencente, se sentir excluída, rejeitada, abandonada. Então veja, tudo isso é sutil, tudo isso não está escrito em lugar nenhum, tudo isso não é visível, ele está para além do visível, são atitudes discretas, mas tudo isso pode, a forma como essa criança é vista, a forma como essa criança é tratada, a interpretação que ela faz de todas essas vivências, os gestos que o adulto se posiciona, o posicionamento do adulto em relação a essa criança, a expressão facial, o tom de voz, os gestos, o posicionamento, tudo isso pode deixar sequelas emocionais enormes na vida dessa criança, aniquilando a sua autoconfiança e sua autoestima de maneira lenta e gradual. É um pouquinho por dia, é de passinho em passinho, e de repente essa criança ela vai se enfraquecendo de um jeito porque ela vai escutando coisas negativas, rótulos negativos a respeito dela, e ela vai se enfraquecendo, e o tempo vai passando e ela vai se fechando num casulo da timidez porque ela foi muito criticada, então eu tenho medo que me critiquem, então eu não falo nada, então eu fico ali, e ela assume aquele papel, aquele rótulo negativo que falaram que ela era. Então a maioria das pessoas acha isso bobagem. Da onde, Vanessa? É só uma palavrinha, eu só tava brincando com a criança. Da onde que essa palavra, a criança vai agir assim, pai? As pessoas às vezes negligenciam isso. Então assim, se isso acontece repetidas vezes, se a criança sempre é tratada dessa forma, ou ela sempre, essa dinâmica já virou habitual, já virou rotineira, a criança vai internalizando tudo isso. E isso pode gerar sérias feridas emocionais nessa criança. Então a gente tem que se perceber como que eu me vejo, como que eu me trato, como eu vejo e trato meu filho. A gente precisa se perceber para a gente poder mudar o nosso comportamento que não estiver, né? Se a gente perceber, não, eu tô tratando meu filho de uma melhor forma possível, então continue, parabéns. Mas se você perceber que não, Vanessa, olha, nossa, eu não estava percebendo, não fica se culpando, não fica se xingando, não fica se torturando. Que bom que você percebeu que talvez você estava repetindo com o seu filho a forma como talvez você foi tratado, que talvez você estava tratando o seu filho no piloto automático, você não estava nem percebendo, você não estava nem se dando conta disso. E agora que você acendeu a luz, agora que você tomou consciência, agora que você trouxe isso para a consciência, você tem a chance de mudar, a chance de melhorar, a chance de escrever uma nova história. Se você percebeu que você não estava dando tanto carinho para o seu filho, agora você tem a chance de dar mais carinho. Não tinha tanto tempo, agora eu tenho a chance de dar mais tempo, de presença, de qualidade. Se eu não tinha, se eu estava sendo rude com ele, agora eu vou falar de uma forma mais acolhedora. Se eu não estava escutando, agora eu vou começar a escutar. Se eu não estava vendo ele, eu vou começar a enxergá-lo. Eu vou dar um lugar para que ele possa existir nessa relação, para que ele possa existir como ser humano, para que possa haver troca afetiva dentro dessa relação, para que ele se sinta parte importante da família, parte pertencente, para que ele se sinta aceito e amado, e assim ele solidifique a sua autoconfiança, a sua autoestima. Então, ao invés de você ficar lá se cobrando, se culpando, se criticando, porque eu fiz tudo errado, não. Página virada. Agora, como que eu posso fazer de agora em diante para mudar, para melhorar, para reverter isso? É possível, é possível. Você precisa decidir dar um pequeno passo no dia de hoje. Hoje eu vou sentar 5 minutos com o meu filho e vou escutar o que ele tem para me dizer. Hoje eu vou brincar no chão, vou sentar com ele, vou brincar 15 minutinhos com ele, porque eu vou dar atenção para ele. É uma melhora sua enquanto cuidador, você melhorar o teu comportamento. Então, se eu tô vendo que eu tô fazendo coisas inadequadas, como eu posso melhorar? Isso é muito importante. Outra coisa, jamais fique falando palavras negativas acerca do seu filho. Não fale mal do seu filho. Por quê? Porque quanto mais você ficar falando coisas negativas a respeito dele, mais ele vai internalizando essas informações e vai reagindo a isso. Se estão falando que eu sou isso, então eu sou isso mesmo. E aí ele vai agindo dessa forma. E não é isso que você quer. Então falar mal do seu filho, falar mal do comportamento dele não vai fazer com que ele melhore. Muito pelo contrário, daí que ele vai piorar, daí que ele vai repetir aquilo como uma profecia. Então, não adianta você falar mal ou reclamar. Você precisa pensar em estratégia de solução.
como que eu vou fazer para ensinar o meu filho qual é o comportamento adequado que eu espero que ele tenha. Então eu tenho que ensinar o passo a passo, o passinho de formiguinha, né? Então para a criança ir aprendendo, eu tenho que incentivar, encorajar, criar condições para que ele apresente o comportamento adequado e reforçar esse comportamento adequado. Nunca compare o seu filho também com outra criança, jamais diminua ele. Muitos pais, né, como eu falei em outros vídeos, muitos pais têm aquela ideia falsa de que, se eu comparar o meu filho com outra criança, o meu filho vai se inspirar na outra criança e vai imitar a outra criança e aí ele vai melhorar. Isso não vai acontecer. Você comparar seu filho com outra criança, diminuindo ele ou rebaixando ele, só faz com que ele aprenda a se comparar cada vez mais. E aí ele aprende a se diminuir. Ele aprende a se menosprezar, ele aprende a se rebaixar e ele aprende que quem sabe mais são os outros e não ele. Quem pode são os outros e não ele. E aí ele aprende a comparar a vitrine que ele olha nas redes sociais ou a vitrine que ele olha na escola dos amiguinhos dele, as coisas boas, né, que são postas, que ele observa dos amigos dele ou das redes sociais ou das pessoas, ele compara essa vitrine com o bastidor dele que tá todo bagunçado, com o bastidor dele que muitas vezes não tá lá essas coisas, e aí essa comparação é injusta, e aí isso faz com que ele se rebaixe, se diminua e desenvolva a crença de que a família dos outros é melhor, as condições dos outros é melhor, a casa do outro é melhor, a grama do vizinho é melhor, e isso enfraquece o emocional dele, enfraquece a autoconfiança e a autoestima. Lembre-se que cada criança é única e ela tem seu próprio tempo e seu próprio ritmo de aprendizado, de maturação e de evolução. Portanto, jamais compare seu filho com outra criança. Se for para você fazer alguma comparação, compare ele apenas com ele mesmo, para você observar como ele era e como ele está agora, para você observar a sua evolução. Então é muito importante que você possa se analisar, que você possa identificar. Então, o primeiro passo é você ter clareza, analisar o seu comportamento, o comportamento do seu filho, identificar os padrões, identificar o que está se repetindo, para você criar um plano de ação. Como que você vai fazer para resolver isso aqui, para você quebrar esse padrão automatizado, para você interromper esses impulsos, esses padrões negativos, né? E direcionar o seu filho para o bom comportamento. Então, você precisa melhorar as suas atitudes e assim você vai prevenir o mau comportamento do seu filho. Quando você começar a modificar a tua própria conduta, teu próprio comportamento, você gera uma mudança nesse ambiente e você também consegue prevenir o mau comportamento do seu filho.